vamos começar a trabalhar então no nosso ciclo 1, na parte de orçamentos. Eu fiz aqui um vídeo, um resumo de todo o material que está lá para leitura, né? Então vocês podem acompanhar por aqui e aprofundar no material de leitura. Eu vou dividir esse resumo em 2 vídeos para poder facilitar um pouco para não ficar vídeos muito grandes. Então, vamos começar nosso trabalho. Então, orçamentos, né? Nosso ciclo 1. A norma brasileira número 5.679 é que predetermina, né, o que quer dizer elaboração de projetos e obras, né, tanto em engenharia quanto em arquitetura. Então, segundo eles, né, é um trabalho determinado por projeto e normas adequadas, destinado a modificar, adaptar, recuperar ou criar um bem, que tenha como resultado qualquer transformação, preservação ou recuperação do ambiente natural. Então, para isso, nós temos 2 etapas diferentes. A primeira é a de projeto e a segunda é a de execução. O que contempla a etapa de projeto? A elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade e estudos organizacionais. Também, elaboração de anteprojeto, que é aquele, vamos dizer, aquele projeto mais criativo, né? Mais solto. A elaboração de projetos básicos, que daí já é um aprofundamento do anteprojeto, com alguma especificação de materiais, com algumas soluções, né, arquitetônicas. Ou o projeto executivo, que basicamente é o projeto completo, com todos os detalhamentos para poder fazer a execução da obra, né? Fiscalização, supervisão ou acompanhamento técnico e gerenciamento de obras, e ou, né, vistorias, elaboração de laudos técnicos e consultorias especializadas. Então, isso tudo contempla dentro da área de projeto. Dentro da área de execução, né, o que a gente pode fazer, literalmente? Nós podemos fazer qualquer obra de construção civil, construção, demolição, reforma ou reparação de prédios e edificações, construção e reparação de estradas de ferro ou rodagem, construção e reparação de túneis, pontes, viadutos, logradores públicos, construção de sistemas de abastecimento de água e saneamento e obras de eletrificação e hidrelétrica. Então, temos uma área bem vasta de atuação. Para isso, nós temos a fixação, ou seja, a precificação de projetos, que é separada em 3 modalidades, A, B e C. O que seria a modalidade A? Basicamente, é quando a gente está falando de projetos menores, né? Vamos lá. Então, quando eu vou fazer aqui, ó, o custo deve ser próximo da realidade. Entretanto, muitas vezes são tomados como referência valores convencionais. Ou seja, o cliente me chama para fazer uma edificação de 80 metros quadrados. Como é que eu vou ter noção do custo dessa obra de 80 metros quadrados? Né? A gente vai lá no CUB de Santa Catarina, o custo unitário básico, né? Obviamente, se a edificação for construída aqui no estado, eu vou pegar o valor médio, né, do CUB. Verifiquem porque lá no CUB a gente tem classificações, a gente tem alto padrão, médio, baixo padrão, tem galpão. Então, dependendo da classificação da edificação, eu vou pegar o CUB correspondente para aquela classificação e vou multiplicar pelo número de metros quadrados. Isso vai me dar a precificação da edificação. A partir desse momento, eu já sei quanto o cliente vai ter que investir para fazer aquela edificação. E aí eu vou cobrar uma porcentagem. Então, essa modalidade A é a porcentagem sabendo o tamanho da edificação. Pergunta que sempre cabe aqui. Professora, mas aí contratou para fazer uma edificação de 60 metros quadrados. Na hora do projeto, resolveu aumentar e ficou 80 metros quadrados. No contrato, a gente coloca observação, né? Que se a edificação for ampliada, né? Tiver um resultado maior do que o contratado, na última parcela, o cliente paga essa diferença, ok? Modalidade B. Fixação com preços na base de produtos a serem apresentados. Esse aqui é o drama. Muitas vezes os clientes não querem contratar um projeto completo, como na modalidade A. Na modalidade A, eu vou do anteprojeto ao projeto executivo. Na modalidade B, eles já chegam assim: é só um desenho, né? Aí já começou o drama. É só um desenho,
é uma edificação de tantos metros quadrados. Normalmente no residencial eles falam, né? É só um desenho, só preciso saber como é que vai funcionar ali a distribuição dos ambientes e como é que vai funcionar as fachadas. Então, a gente para ali num projeto básico, né? Na segunda etapa, a gente vai fazer ali o anteprojeto e vai parar no projeto básico. O resto todo ele vai querer se resolver sozinho com o empreiteiro. Falha dele, né? Mas enfim, não quer investir nisso. Como é que cobra isso, né? Essa precificação eu cobro por dia, a gente cobra por dias trabalhados, né? Porque é uma previsão de tempo que eu vou trabalhar. Então, eu vou organizar aqui. Para resolver esse problema, eu vou precisar de 15 dias trabalhado. Eu sei o valor da minha diária, vou multiplicar por 15 e vou passar o valor para ele, certo? Na modalidade C, é o que a gente chama de hora técnica. Ou seja, eu tenho que fazer um serviço que ele é tão pequeno que ele não vai me ocupar um dia, ele vai me ocupar horas, né? Normalmente, fachada, a gente cobra por hora técnica, uma saída para comprar material, para escolher piso, né? Escolher algum revestimento, definição das cores que vai pintar, né? Então, vai lá, compra 3, 4 cores para fazer esse teste. Então, por isso a gente cobra hora técnica, né? Qual o valor da hora técnica? Normalmente 10% do valor do cubo. Então, a gente calcula o número de horas técnicas e cobra para poder fazer esse serviço. Isso para projeto, né? E agora, para execução, como é que funciona os valores que a gente tem que cobrar? Porque eu tenho um contrato para projeto, um contrato para execução. Isso, gente, é muito importante. Não é um valor de projeto que banca tudo. É sempre muito importante a gente salientar isso para o cliente, até para fundos de fiscalização, né? Mas tu deu toda a documentação, dei toda a documentação para o projeto que foi contratado. Como tu não quis contratar a execução, não é responsabilidade minha, né? Então, a execução eu posso cobrar a empreitada por preço unitário, né? Por empreitada global ou empreitada integral. Então, aqui é importante a gente entender isso para poder fazer esses orçamentos certinhos para o nosso cliente. Então, empreitada por preço unitário é quando eu vou conversar com o meu empreiteiro e ele vai me cobrar um valor para fazer aquele serviço, tá? Então, ele vai me dar um valor X para fazer aquele serviço. Então, tem que construir um muro. Qual é o valor? Tanto, né? Aí, como é que eu negocio isso? Normalmente, eu sempre questiono quantos dias de trabalho, ou eu já meio que calculo o número de dias de trabalho. Com o tempo, a gente vai acabando, pega experiência com isso. Isso vai demorar 3 dias. Então esse serviço demora 3 dias em 2 pessoas, né? Então, quase que como se fossem 6 dias. Se a diária de trabalho é, por exemplo, R$ 200, 6 vezes 2, 12, então R$ 1.200 é o valor daquele serviço. Isso é que a gente chama de empreitada por preço unitário. Um serviço que vai ser, né, distribuído ao longo de tantos dias, né? A gente não pode esquecer de calcular o número de pessoas que vão trabalhar ali e cobrar para que efetivamente tenha aquele número de pessoas trabalhando, porque ele me cobra lá 2 pessoas 3 dias e trabalha sozinho, daí, né, tá errado. Empreitada global. Basicamente, o que que é isso? É quando a gente tem vários serviços que são organizados, né, para fazer. Tipo, a gente tem que construir lá a casa toda, né? É uma empreitada global. Ou seja, eu tenho um serviço grande, eu vou começar do zero até o final. Para isso, eu vou precisar de diversas mãos de obra. Precisa de eletricista, encanador, pedreiro, pintor, gesseiro, azulejista, enfim, toda mão de obra que eu for precisar contratar. Nesse caso, eu vou ter um empreiteiro que vai ficar responsável por todas essas outras mãos de obra. E eu só vou ter que gerenciar esse um empreiteiro. Meu papel aqui, né, é administrar ele. Esse aqui é um mundo que é bem legal, né? Normalmente eles cobram um pouco mais caro, obviamente, porque, né, eles é que ficam com essa responsabilidade. Então, nesse caso, desculpa. Nesse caso, o que que acontece? A gente tem uma pessoa responsável por todas essas outras mãos de obras. O que que a gente tem que evitar aqui, né? De ter uma mão de obra que faça todos os serviços.
Isso não funciona, não é legal, ok? E empreitada integral é quando eu junto esse aqui, né, que é uma pessoa que cuida de todas as mãos de obra e ainda compra os materiais. Então eu só preciso me preocupar em estar na obra, né? E verificar a execução dos serviços de maneira plena com o material adequado, né? Esse é um drama também. Isso é o que a gente chama de empreitada integral. E na fixação dos preços, né? Afinal, quanto é que eu ganho por isso, né? Eu, né, Lucélia, quanto é que eu cobro para fazer esse serviço, né? Você, quanto é que você vai cobrar para fazer isso? Então, quando eu vou fazer a administração da obra contratada, basicamente a gente vai cobrar uma taxa de administração sobre os custos gerais da obra, tá? Essa taxa ela varia de 3 a 27%. Tem toda uma tabela lá de classificação do quanto vai cobrar. 27% é irreal, né, gente? A gente fica normalmente ali entre os 3 e 15%. O natural a gente fica ali entre 5 e 7, tá? Para poder literalmente ganhar algum dinheiro nesse sistema de administração. O sistema misto é onde basicamente a gente vai cobrar administração, né? E ainda vai ser responsável por algumas etapas, por exemplo, pela compra de materiais, né? Por fazer a medição dos serviços que foram feitos. Então, eu administro e ainda organizo, tá? Aí, nesse caso, a gente vai cobrar de 10, a gente já vai partir ali de 10%, vai chegar até os 27%. E por tarefa é quando eu vou cobrar para administrar um serviço pequeno, né? Normalmente, quando é aqui por tarefa, eu calculo o número de dias que eu vou ter que me envolver, número de horas que eu vou ter que me envolver e cobro em cima essa tarefa em cima das horas que vai necessitar o meu trabalho. A contratação de serviços, né? Como é que acontece a seleção de empresa ou profissional? Na iniciativa privada, basicamente, consulta de mercado, indicação ou recomendação, tá aqui, né? Bum, 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 normalmente é isso, a gente fala, né? Um bom serviço sempre. Anúncio, propaganda de TV, revista, conhecimento de obras já realizada, experiência profissional comprovada, análise técnica e econômica da empresa, análise da proposta e negociação. Normalmente a gente fica aqui entre a indicação e a negociação, tá? Na administração pública, né? Se eu quiser fazer um serviço público, como é que vai funcionar? Normalmente, empreitada por preços unitários, por preço global, por preço integral, contrato por administração ou por tarefa, tá? Então, na área pública, funciona dessa forma, ok? Gente, dúvidas então? Não esqueçam de entrar no nosso ao vivo. Com esse resumo já dá para responder boa parte das perguntas que a gente tem lá no nosso ciclo 1, tá? As demais vão ficar para o nosso segundo